Aí o Fetter falou, meu, eu quero que tu passe... Porque tinha um quadro de humor no intervalo dos programas lá, que era o... Acho que era o Homem Cueca, tu te lembra disso, Me cara? lembro daquele cara do Doutor Pimpolho. Do famoso... Do Doutor Pimpolho. Do inesquecível. Daquele cara, Esse que era da... Mas depois ele foi pra... Mas ele não chegou aí. Não. Esse mesmo. Aí ele voltou pra... E aí, Doutor Pimpolho. Esse cara. Pimpolho. Aí tinha o Homem Cueca, daí esse cara foi pra Jovem Pan, né? Foi pra concorrência. E aí abriu uma lacuna de humor que a Atlântida não tinha ainda. E aí, como eu fazia esses trotes no Casuco pra te ver quão importante foi esse espaço, assim, o Fetter falou, cara, eu quero o que tu faz lá no Cala a Boca Pianes, vamos fazer no rádio, vamos passar trote pra pessoas famosas. Um deles foi tu, entendeu? A ideia foi do Fetter, né? Eu já fazia trote. A ideia é de botar ele na rádio. Exatamente. O Fetter falou, cara, eu quero só pessoas famosas, só. E aí, pô, eu peguei todos os colegas da RBS na época, aí abri pra jogador de futebol e tal. Como é que foi o mais interessante, o mais engraçado que foi? Tchê, o mais curioso foi quando eu fiz com o Santana, né? Bah, conta essa história. Essa história é uma loucura, velho. Porque é o seguinte, o Fetter me pede isso, e aí, cara, eu tinha que fazer. Então eu fazia o Geiso, esse personagem que Tchê, uma galera ainda tem muito carinho, porque ele fez muito sucesso por uns 4, 5 anos. Fala assim. o Geiso aí, como é que é o Geiso? Dá um espaço, né? Ele fala e ninguém não se entende. Mas Não também vai... tu é meio Geiso. Eu sou. Na real, não foi muito difícil criar ele. E aí, tchê, o que acontece? Ele falou, cara, eu quero que tu faça só em caras famosos. Então tinha o Geiso, só que, cara, é difícil pegar, sei lá, o Santana com o Geiso. Então tinha que criar um personagem carioca. Então, fazer um sotaque carioca, que era mais malandro, sacou? Então, ele era qualquer coisa. E aí esse carioca, ele era produtor do Zeca Pagodinho. Tu inventou. Eu inventei. E aí a história, né? Por quê? Porque o Santana sempre foi um cara que queria muito ser cantor, ou cantava, lembra? Ele ia no Jornal Nacional. No Jornal Nacional. Ele cantava direto, Chico. Exato. Aí eu falei, bom, aqui que é o calcanhar de Aquiles dele, né? Eu vou nessa aí. Aí convidei ele pra ser cantor, pra cantar junto do Zeca Pagodinho, como se eu fosse o produtor do Zeca. Como é que começou a conversa com o carioca falando com ele? Porra, fala parceiro, fala Santana, tudo bem? Sim, tudo bem. Porra, Santana, me disseram que você é muito famoso no Rio Grande do Sul, verdade? Sim. Porra, Santana, então, tô incomodando o senhor? Aí, cara, fomos conversando. E aí, até que eu falei, olha, fiz o convite. Sou aqui produtor do Zeca Pagodinho, gostaria de convidar você pra gravar com o Zeca. Você gostaria? Mas eu sou muito fã do Zeca Pagodinho. Que coisa inacreditável. E aí, a conversa foi fluindo. O que aconteceu? Eu dividi a conversa em 2. Pedi na primeira conversa que ele treinasse pra que eu retomasse a ligação e ele me provasse que tinha condição de cantar. Na segunda ligação, eu perguntei, e aí, Santana, como é que foi? Treinou? Sim. Então, canta pra mim. Vou colocar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E ele cantou. Tchê, e o trote se desenvolve acerca disso, dele cantar. Tchê, é uma loucura, velho. Ele canta o negócio, só que o que aconteceu, velho? Aí que veio. Te liga aí, que agora que veio o pepino. Até aqui tudo bem, né, Tchê? Tá fazendo o trote, o cara caiu no trote, beleza. Agora que veio o problema. Tchê, dia seguinte, isso é uma terça. Dia seguinte eu acordo, tô em casa, abro meu e-mail, tem o e-mail do Leandro Stout. Só que os trotes tinham uma semana só no ar. Então não era assim... Ninguém sabia quem era que fazia, como fazia, não. E o Stout, meu cara, tu pegou o Santana no trote? Aí eu peguei. Aí eu respondi, peguei, hawa, ri, né? Em teclado. Como é que eu ri? Hawa. Aí ele assim... então abre a coluna de Santana. A última página mais lida do jornal no Rio Grande. As pessoas abriam, né? E ainda abrem a 0 hora de trás pra frente. E depois o canalha. Isso. Vagabundo roubou a coluna. Tchê, quando eu abro, ele descreve o trote inteiro, como se fosse verdade. No dia seguinte dá ligação, só que não tinha ido ao ar. Então, quando eu me deparo com o trote escrito, caiu o chão. Eu falei, cara, fudeu. Tu não tinha ido no ar?
Não tinha ido ao ar, entendeu? Eu gravei na terça e tava em casa de boa na quarta, indo trabalhar, e eu me deparo com a coluna escrita. E era assim, a manchete, não, o título, Não Caibo em Mim de Emoção, era a coluna dele. E ele descreve, o produtor Zeca Pagodinho me ligou, vou gravar com ele, porque vai ser isso, aquilo, ele disse que eu canto bem, e lá no final da coluna, lá embaixo, ele disse assim, ó, não fui eu que pedi, foi o Zeca que mandou me chamar. Aí eu li, eu falei assim, perdi meu emprego, vou voltar pra você aquecer. Tchê, estagiário, 2 meses de empresa, tipo assim, de um contrato experimental ainda, tipo assim, tá, corre esse guri daqui. Pra te resumir a história, o Santana, na época, tava, né, debilitado e tal, de saúde. O Santana, né, esteve algum tempo debilitado ali nos últimos tempos, mas sempre foi um cara extremamente lúcido, e ele ficou louco, né? Desculpa, louco de alegria. Ele ficou muito feliz e aquilo deu um up, só que era mentira. Alguém tinha que avisar ele que era mentira aquilo, né? E quem avisou foi... Fetter. Não, sabe quem foi que avisou? Manda o Fetter. Vai, Fetter. Foi o Nelson Sirotsky, o Fetter, oxe, já pensou? A gente tem um magnânimo aqui. Tem que ter. Dá uma pressão lá nele. Ô, Fetter, vem aqui, cara. Tu tem muita história pra contar, tchê. Pelo amor de Deus. Depois dessa aí agora. Não, ele vai vir. O Fetter é um fã. O Fetter é fantástico, velho. Sou fã dele, um cara que me ajudou, assim. Eu não tenho um ai pra falar dele. Mas, assim, quem avisa o Santana? Nelson Sirotsky. Então, presidente da empresa. Chama o Santana e diz assim, olha, Santana. Eu acho que não tinha outra pessoa, né, mais capacitada pra falar, pra chegar... Porque ele era amigo pessoal... E chefe, então, cara, o Pretinho era uma baderna, tipo, a gente tinha 3 anos apenas, né, começou em 2007, claro, 2010, o Pretinho tava começando a explodir, começando não, já tava explodido, né, claro. Tava num auge, assim, tava muito boa a audiência e tudo mais, repercutia muito, então eles entraram lá na sala, comunicaram o Santana, ele ficou louco, queria a demissão de quem tinha feito e tal. E casualmente o mesmo cara que fez isso veio a imitar ele depois, que no caso sou eu. Mas a gente ficou amigo, assim. Amigo não tem como ficar amigo do Santana. Eu acabei criando uma pequena relação. Durante a Copa do Mundo de 14 a gente fez vários... um quadro junto dentro do Jornal do Almoço. Santana e Santaninha era o quadro e tal. E, cara, e a minha relação com ele antes, muita gente me pergunta isso, era maravilhosa. Era maravilhosa. Ele aceitou a brincadeira... Reconheceu o personagem, fez uma coluna depois pra mim também, como Meu Santaninha é o nome da coluna, e essa coluna eu tenho em casa, guardo com muito carinho, e foi tudo bem, assim, as coisas andaram, mas foi um susto, velho. Que bacana, que loucura, né, Che? Foi legal. Esse corte é um oferecimento da Premier Bet, a única bet 100% gaúcha. Começa recebendo 100% de bônus no primeiro Pix, e tu saca as tuas vitórias na hora. Por Pix também, mas que barbaridade! Acessa betpremier.bet e te cadastra, che.